Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Alex Mambula, o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Como o título do vídeo você já deve ter visto, hoje vou abordar um assunto pouco debatido nas igrejas. O assunto que está na Bíblia, o próprio Jesus praticou, mas muitas vezes é um tema que torna um pouco controversos entre ministério e ministério. E por que eu estou falando isso? Porque veio o meu conhecimento agora, nem sabia que tinha lançado isso, um filme chamado Tarde da Noite com o Diabo, que até está traduzido também como Entrevista com o Diabo. Esse filme, ele trata da história, fictícia, lógico, né? Gravado em VHS, dando até a impressão que foi algo realmente dos anos 70, como se fosse uma história real. E o interessante desse filme é que mostra como foi a entrevista, como aquilo saiu do controle e como que o demônio aproveitou e saiu do controle lá de quem estava pregando. E acho interessante que fala sobre o Jack Delroy. Não estou fazendo propaganda de filme não, né? Mesmo porque meu canal não é monetizado para isso. Mas é só porque eu achei interessante esse tema. É um homem que vai num programa igual esses programas que temos aqui no Brasil, igual do falecido Jô Soares, Danilo Gentili, e tenta emular como se fosse aonde ele fosse levar uma pessoa endemoniada para entrevistar no programa. Eu não vi o filme, lógico, só vi um pouco da sinopse. E o que veio de interessante nesse filme, é lógico, quem fez esse filme não é uma pessoa realmente que estuda o evangelho, sabe como funcionam as coisas. A pessoa fez mais por entretenimento. Parece igual aquele filme que tem aquele casal daquele filme da boneca Annabelle, que eles fazem vários filmes sobre, estão sempre exorcizando, estão sempre entrevistando o demônio. Só que uma coisa temos que colocar em pauta é que a prática de se entrevistar o demônio nas igrejas é algo que parece que foi sumindo. Por quê? Num ponto eu concordo com certas lideranças. Porque entrevistar o demônio, algo como o próprio Jesus fez, e acredito que posteriormente até muitos apóstolos também devem ter feito, não é uma coisa de um exibicionismo. É uma coisa necessária para quem esteja de testemunha ver realmente que o demônio existe e o que faz na vida da pessoa. Quando Jesus entrevistou aquele homem, perguntou o demônio, qual o teu nome, ele disse Legião, porque nós somos muitos. Aí, lógico, alguns teólogos falam que Legião era um número equivalente a 5.000 soldados romanos que tinham no regimento, aquela coisa toda. E quando o demônio quis dizer que era Legião, ele queria dizer que tinha 5.000 demônios no corpo daquele homem. E aquilo ali foi bem útil para o entendimento cristão, para o entendimento daquelas pessoas, visto que ninguém nunca tinha visto aquilo antes acontecer. Expulsar demônio era praticamente uma nova doutrina, e é uma nova doutrina. Só Jesus tinha autoridade, ele repassou essas autoridades para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e posteriormente para a igreja que viria após ele subir aos céus e derramar o teu Espírito Santo. Ordem essa que ele deixou no finalzinho do livro de Marcos. Interessante que perguntam que nova doutrina é essa. E às vezes a gente não pensa nisso como uma doutrina. Mas se é uma ordem que Jesus deixou e aquilo ali, então lógico, a expulsão de demônios é doutrina.
Cabe lembrar uma coisa diferente: expulsar demônios, na Bíblia fala, não é o exorcismo. Em momento algum fala Jesus exorcizou demônios, discípulos exorcizaram. O exorcismo é algo que existia, mas não tem nenhuma autoridade bíblica de Deus. Tanto que quando os homens exorcistas tentaram expulsar um demônio, falando em nome de Jesus que Paulo prega, os homens apanharam, tiveram a roupa rasgada e foram envergonhados em praça pública. E quando o demônio fala, Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas vós não sei quem sois, não é que o demônio, até já expliquei isso várias vezes na igreja também, não é que o demônio não sabia quem eram aquelas pessoas. O demônio quis dizer que ele não reconhecia a autoridade daquelas pessoas para expulsarem. Então, nós entendemos que expulsar demônio é uma coisa e exorcismo é outra coisa. Igrejas evangélicas de Cristo, que seguem a doutrina de Jesus, não fazem exorcismo. Tá, presbítero, e o fato da entrevista? Entrevistar o demônio ali na hora, para a igreja ver. Precisa isso? É necessário? Não é necessário? É show? Vamos partes por partes. Quando o ministério ele começa a se perder na sua essência, em todas as formas, quer seja começar a pedir oferta, mas às vezes o ministério começa com uma arrecadação de ofertas para fundos para a igreja, para ajudar necessitados, para construir uma igreja, para poder construir outro lugar. Depois que aquilo dá tão certo, a igreja começa só a querer vir nisso, a igreja se perde, porque começa a pedir muito alvo, aquilo tudo, e acaba perdendo o sentido original. Em todas as coisas. Tudo que começa indo bem, a pessoa começa a perder o foco, perde a razão inicial da qual aquilo foi feito. E até mesmo o fato da entrevistar o demônio da igreja. Quando o princípio é mostrar para os familiares daquela pessoa, olha, existe exatamente o reino espiritual do mal. Existe o inferno, existe o demônio, existe o diabo, olha só o que está fazendo na vida do seu irmão, do seu tio, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu avô, seja lá quem for. Ah, é para assustar a pessoa? Não, não é para assustar a pessoa. É para a pessoa saber que aquilo ali não é uma mentira. Por quê? É muito fácil a pessoa que está sentada no banco da igreja olhar o pastor expondo o demônio lá e falar: é falso. Ele pagou aquela pessoa para estar ali, ele pagou, ele subornou, seja lá o que for, é tudo armação, vou desmascarar. Mas eu fico vendo uma pessoa que vai com a esposa pela primeira vez, ou com a mãe, ou com o irmão, e sabe que aquela pessoa não recebeu dinheiro nem nada, e do nada aquela pessoa do lado dela manifesta. A pessoa vai levar um susto, vai levar um baque. E na hora o pastor vai lá e fala: quem é você, demônio, que está fazendo essa vida? Quem é o parente dessa pessoa? E a pessoa ali na hora ali, ela vai ter um choque, vai ver que aquilo ali realmente é uma realidade. Ele vai ver que realmente aquela pessoa que está com ele ali não recebeu dinheiro algum, não está fingindo. Eu lembro quando eu fui pela igreja pela primeira vez, eu tinha 12 anos. Quando minha mãe manifestou, eu fiquei apavorado, eu tremi igual vara verde. Eu tinha 12 anos, era criança ainda, não sabia nem o que era aquilo. Embora eu fosse acostumado com estar no espiritismo, eu não sabia o que era demônio. Uma vez eu debatendo no Orkut com várias pessoas, né, pessoas que eram ateus e tudo, falando isso, aí eu falei assim: poxa, cara, então eu formulei até uma teoria da conspiração. Pô, então minha mãe foi paga na igreja, fez tudo aquilo ali, tudo, só pra poder me manter na igreja até hoje. Caramba, cara, poxa, acho que nem, eu falei assim, acho que nem Alfred Hitchcock ou Brian De Palma faria um enredo de um filme assim. E deixou o cara que estava debatendo comigo desconcertado, porque ele queria dizer que eu fiquei impressionado porque vi uma pessoa que o pastor pagou, que blá blá blá, aquela coisa toda. Eu falei: pô, cara, mas foi minha própria mãe, cara, que foi comigo, eu vi. Como é que você vai me explicar isso? Então sabemos que, lógico, eu seria ingênuo dizer que não existem os charlatões, os falsos, os picareta, mas também nós não podemos negar a veracidade que realmente existe essa prática do mundo espiritual. E esse tema eu quis chamar a atenção sobre esse filme. Ainda não vi ainda, vi só uns partezinhos do trecho fragmentado do vídeo, aonde o pastor, né, engraçado que o visual dele lembra muito o visual do R.R. Soares quando começou nos anos 70.
Ou seja, bem aquela aparência dos pastores americanos mesmo. Na hora que está filmando tudo, dá errado, o demônio possui de uma forma e acaba atacando as pessoas na plateia. Tudo dá errado, dá um suspense, coisa como de filme de terror. Tem gente que avaliou muito bem o filme. Então eu digo o seguinte, se a coisa for para poder fazer espetáculo, é lógico que uma hora ou outra as coisas vai dar errado. Se alguém fosse levar uma pessoa para poder entrevistar na TV, no mundo real, isso daria certo? Não daria certo. Não daria certo porque o demônio, como ele é sujo, ele estaria vendo que a intenção daquela pessoa ali é procurar se promover. O demônio até podia manifestar, eu estou tentando colocar uma situação real, hipotética. O demônio poderia manifestar, mas na hora de a pessoa querer expulsar em nome de Jesus, a pessoa passaria vergonha e não conseguiria. Poderia o demônio matar a própria pessoa manifestada, manifestar alguém da plateia, depois, se necessário, alguém dar um tranquilizante na pessoa, levar com a camisa de força, dizendo que a pessoa é louca, alguma coisa, e a pessoa morreria no processo. E lógico, a obra de Deus, a palavra de Deus ficaria completamente envergonhada. O pastor, seja lá quem for, seria envergonhado em cadeia nacional e talvez até fosse para cadeia também, né, por negligência. Enfim, e dentro da igreja uma coisa dessa pode acontecer se o estrelismo tomar conta de quem está ali na frente. Isso também pode acontecer. Eu vejo que é uma prática que diminuiu muitos na igreja de uns 20 anos para cá. Desculpa que estou um pouco resfriado. Diminuiu de uns 25 anos para cá essa prática, bem pouco. Quando o manifesto é rápido. E algumas igrejas começaram a criticar as outras igrejas da qual entrevistavam, falando que não devemos fazer isso. Mas Jesus fez isso. Jesus entrevistou o demônio. E algumas vezes o demônio mesmo conversava com Jesus, querendo falar, queria adorar, e Jesus logo expulsava. Porque Jesus não queria elogio de demônio algum. E é lógico que nós também não queremos elogio. Porque já falavam que ele expulsava o demônio por meio de Beelzebul. Se visse os demônios adorando ele, ou seja, aí mesmo que iam querer dizer que, olha, os demônios servem a ele. Então, lógico, Jesus tinha sabedoria e mandava eles calar a boca. Eu lembro que uma vez um pastor, o demônio manifestou, tentou dizer, você é muito poderoso para mim, eu não aguento contigo. O pastor falou, tá amarrado o capeta. Repreendeu ele na hora e disse que eu não sou nada. Eu sei que é Jesus para te expulsar. Tentando crescer o pastor ali para ver se ele ia cair naquela ali de ficar cheio, todo gaboroso. Então vemos as armadilhas que existem nisso. Eu até entendo algumas igrejas, certos pastores, apenas dá ordem, manifestou, expulsa logo e não perde tempo. E de fato também não está errado. Porque se não tiver uma maturidade espiritual, as coisas podem dar muito errado. E em relação a esse filme aqui, um tema interessante, filme de terror, lógico, o homem vai na rede de TV, lógico, Dia das Bruxas, aquela tudo, fala, entrevista mostrando de esperança, uma menina endemoniada vai, manifesta e entrevista ali em público e na hora, como eu disse, tudo dá errado. O filme até não é recomendado para menores de 16 anos. E tudo daria errado mesmo se uma situação dessa fosse feita televisionada. Eu fico muito preocupado quando algumas igrejas querem levar, filmar e depois botar no YouTube. Não se for um culto festivo que já estejam filmando, evidentemente, para poder gravar para a posteridade. E numa situação dessa o demônio manifesta, o pastor vai expulso, alguém está filmando. Aí é uma coisa que muitas vezes não foi proposital. Mas eu me refiro num culto onde realmente a intenção daquele culto é de libertação, de expulsar, e muitas vezes entrevistam, e alguém querer que alguém filme aquele culto propositalmente para poder mostrar, olha, a autoridade. Eu acho isso uma coisa desnecessária. Por quê? Mesmo que seja algo real, pastor realmente ali na presença de Deus, pessoas realmente ali endemoniadas,
quem está assistindo sempre vai ter aquela ponta de dúvida que aquilo ali não é armação, que aquilo ali é falso. Ou seja, numa igreja onde a pessoa senta lá no último banco, vai pela primeira vez, ela sempre vai acreditar que aquela pessoa que está lá na frente está sendo paga para fingir que está manifestada. Como eu disse no início, a pessoa só vai acreditar quando ela vai com a própria família dela, ou com o pai, ou com a mãe que está doente, e que na hora ela passa um manifesto, vê aquilo assim, leva um susto, sabe que a mãe não estaria se vendendo, poder fingir ali, ou um pai, ou um irmão, seja lá quem for, e a pessoa, lógico, vai abrir os olhos e vai entender a veracidade daquilo. E como eu falei, até que ponto vale o entrevistar, o perguntar, para poder mostrar a pessoa. É isso que o diabo está fazendo na sua vida, é isso que ele quer destruir, é isso que ele faz na sua vida. E a pessoa ela vai ter aquele estalo. Mas nem sempre esse estalo significa que a pessoa vai se converter, vai logo se entregar aos pés da cruz. Quem dera que fosse assim. Fosse isso, todas as pessoas que viram Jesus expulsar demônio teriam se convertido imediatamente. Pelo contrário, algumas na crucificação estavam lá jogando pedra na cruz e mandando crucificar ele e soltar Barrabás. Ou seja, mandaram crucificar ele e soltar Barrabás, evidentemente. E esse tema disse que estava vendo alguém avaliando o filme, está dando o que falar. Eu não sei o que está dando de falar nesse filme, nesse tema, né? Talvez mais pelo filme. Mas aí entra... lógico que isso vai se tornar discussão daqui a um tempo. Eu acredito que o meu canal possa ter sido o segundo a falar isso, né? Fora do que já comentou. Mas talvez canais de grande alcance vai fazer esse tema chegar na mídia com mais facilidade do que meu canal, que é pequeno. Mas lembrando que esse tema aqui, ele não é um tema controverso. É um tema que realmente Jesus praticou isso. Aí se pergunta, pode fazer isso? Perguntar, querer questionar o demônio? Pode. A pergunta que eu faço é, qual a validade de se fazer isso? A igreja está cheia, opa, hoje vou aproveitar, vou mostrar. Vai dar zebra. Está indo pelo princípio errado. Quando Jesus entrevistava o demônio, ele não queria mostrar e parecer uma celebridade. Mesmo porque em todo tempo na Terra, Jesus nunca teve por tentar usurpação ser maior do que Deus. Jesus estava como servo, mas era necessário ele mostrar a realidade àquele povo que estava ali ao lado dele, que viam e que ainda assim não conseguiam crer. E ficavam maravilhados. Mas Jesus não quer só que fiquem maravilhados. Jesus quer conversão. Por isso que há uma grande diferença. Agora eu vou até mudar outro assunto, em curas. Às vezes alguém pode levar uma pessoa na cadeira de roda, uma coisa real mesmo, e a pessoa na hora levantar na igreja, ficar curado. Todo mundo, caramba, meu Deus, que maravilha. Só que não adianta ficar maravilhado se não tem conversão. Entende? Então muitas vezes quando se começou a usar a entrevista com o demônio, algo poder maravilhar para ser um espetáculo, o sentido total do que Jesus fez se perdeu. Aí, lógico, eu entendo por algumas igrejas criticam as igrejas que começaram a fazer isso. Porque perdeu o sentido original. Perdeu o sentido de alertar que há um reino espiritual e há criaturas das trevas destruindo a pessoa. Vivendo o tempo todo para destruir, para matar, para roubar. Uma vez eu estava lendo um certo parecer teológico, quando Jesus falou ladrão vem para roubar, matar e destruir, disseram que não estava referindo-se realmente ao demônio, mas a um ladrão. Eu até discordo dessa posição, porque Jesus falava tudo no sentido espiritual. Jesus não estava falando ali de forma política, de forma, vamos dizer assim, dentro do sentido secular. Todo mundo sabe que o ladrão vem para fazer essas coisas, nós sabemos. E como Jesus usava parábolas e tudo, metáforas,
Eu acredito que quando Jesus falou a respeito desse ladrão, ele estava realmente falando do diabo, do demônio. Por isso que é natural, embora na Bíblia originalmente não esteja escrito, as pessoas costumam repetir que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E de fato, essa é verdade. Não tem como querer negar isso. Embora alguns digam que não é assim que está na Bíblia, mas eu acredito que Jesus, ele realmente quis citar dessa forma. E quando vemos que já sabemos que o diabo vem para todas essas coisas, entrevistar, quando quer mostrar para uma pessoa, parente próximo, é algo que pode ser até válido para a pessoa entender como o diabo está ali para destruir a vida dela. Mas se tentar fazer isso para poder ter um espetáculo, porque a igreja está cheia, para poder aquele pastor ter o holofote dele, a coisa vai desandar. É evidente que eu acredito que não vai chegar a acontecer numa igreja como vão tentar colocar como aconteceu no filme. Essa forma sobrenatural, porque graças a Deus, Deus ele vetou a capacidade do demônio de querer fazer as gracinhas dele aqui nessa terra. Ele sabe que tem a barreira dele. Mas eu acredito que coisas muito erradas dão quando se perde a autoridade. Quando eu vejo que aquele homem chegou se questionando a Jesus, que levou o filho endemoniado e os 12 discípulos não conseguiram expulsar, eu me pergunto, por que não conseguiram? Eles andavam junto com Jesus, talvez não houve um estrelismo da parte de algum deles? Alguém ali não se achou mais discípulo, mais santificado? Não teve Mateus, não teve Marcos, não teve Lucas, não teve João, não teve Tiago, não teve Pedro, não teve Judas, não teve Judas Tadeu, não teve ninguém que conseguisse expulsar o demônio do corpo daquele menino. Talvez ali na hora ali, um foi ali para poder expulsar, um foi com maior grandeza do que o outro. Então nós sabemos que um mundo espiritual, como Jesus falou, essa casa de demônios sai com jejum, oração, tem que estar preparado. É lógico que o filme sempre vai fantasiar um pouco as coisas, mas o tema é válido para a gente ficar lembrando, para debater. Não é para poder dizer tá errada a igreja que faz isso, que pergunta, que é você demônio, que está fazendo essa vida. Não é errado fazer isso. O errado é saber até quanto vai querer fazer um espetáculo dentro da igreja. E também não precisa criticar a igreja que não queira fazer. O demônio manifestou, chegou lá, expulsou, mandou embora e pronto. Só o fato de saber que manifestou um demônio na vida daquela pessoa, já sabe que tem uma força do mal querendo destruí-la. Pronto. Embora o demônio não fale nada. Manifestou o demônio, tem demônio na tua vida e quer te destruir. Pronto. Entrevistou, não cheguei a entrevistar, mas a verdade é essa. Mesmo porque sabemos que o demônio é mentiroso. Ele só não mentiu porque estava de frente de Jesus. Sabemos que diante de Deus, diante de Jesus, o demônio não teria como mentir mesmo. Mas não teria mesmo. Mas o fato é que com esse filme vai dar muito o que falar, vai ter muita debate que vai voltar a aflorar dentro das igrejas. E é lógico que vai ter aquela corrente que vai dizer que isso é errado. Não, não é errado. Jesus fez. Então não é errado. Se Jesus fez, está correto. Mas veja como Jesus fazia as coisas. Veja o sentido. Jesus curava por vanglória dele mesmo? Não. Se Jesus dá autoridade, não vou dizer dom, dá autoridade para alguém na igreja orar e curar, não é para vanglória da própria pessoa, mas para a glória de Deus. É por isso que todas as igrejas têm desaparecido ultimamente. Milagres, manifestação do Espírito Santo, evidentemente, demônios caindo. Por quê? Porque o homem cresceu na sua essência. O homem que era para poder glorificar a Deus pelas obras que Deus dá a capacidade de fazer, está glorificando a si próprio. Então, lógico, as coisas vão dar errada. E num programa de TV, levar uma pessoa endemoniada para expulsar, não é o nome de Jesus que vai estar sendo glorificado. Com certeza vai ser o pastor que vai estar ali, que vai estar sendo engrandecido. Então, num cenário real, hipotético, eu acredito que as coisas sairiam do controle, sim, no programa de TV. Sairia do controle e o demônio aproveitaria essa oportunidade para poder envergonhar o pastor, a igreja, o evangelho
todas as igrejas têm nada a ver com isso, tudo seria envergonhado. Então eu quis fazer esse vídeo falando sobre isso e também deixar aqui o parecer que entrevistar o demônio não é errado. Não é errado, o próprio Jesus fez. Mas saber a motivação para isso. Por quê? O que eu estou agregando? O que eu estou levando para a igreja quando faço isso? Não é para fazer show, nem espetáculo, nem nada. Mas simplesmente mostrar realmente que existe um mundo espiritual e que quem está nesse mundo espiritual trabalha o tempo todo para destruir a vida do ser humano. Bom, só até aqui, só quis deixar esse parecer desse vídeo. É evidente que quem é cristão, quem é convertido há muito tempo, vai entender. Talvez pessoas que estão chegando agora, que talvez não seja convertido, possa não entender esse tema, mas qualquer coisa, só fazer pergunta, só deixar o comentário. Eu terei o maior prazer de explanar, de conversar e de explicar. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e curtir esse canal. A sua inscrição me ajuda muito e ajuda a crescer esse canal, tá bom? Beijo carinhoso a todos, fique com Deus, ótimo domingo e até o próximo vídeo.